Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Prejuízo milionário com eliminações precoces nas competições em 2020 obrigam o Flamengo a vender jogadores para equilibrar as contas no ano que vem. Mas compra do atacante Pedro continua sendo prioridade para 2021. Mas como isso? Vou explicar detalhadamente. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador. Ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu nome, no vídeo, no seu smartphone. Então, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E o prejuízo do Flamengo não fica somente restrito à questão desportiva, com as eliminações precoces na Copa do Brasil e principalmente na Copa Libertadores da América, mas também tem impacto negativo no aspecto econômico, já que o Flamengo, no mínimo, deixa de embolsar, digamos, na verdade, 18 milhões de reais, que era o previsto para a equipe chegar pelo menos à semifinal da Copa Libertadores, como era a previsão no orçamento para 2020, mesmo com a revisão orçamentária realizada no início do semestre, com a paralisação do futebol por conta da pandemia. Também era a previsão do Flamengo chegar pelo menos à final da Copa do Brasil, o que também não aconteceu. E o Flamengo, que previa pelo menos terminar como vice-campeão da competição, deixou de receber, dentro da previsão, 34 milhões e meio de reais. Somados aos 18 milhões de reais que o Flamengo deixou de receber por ter sido eliminado pelo Racing da Argentina em pleno Maracanã, nesta terça-feira, são 52 milhões e meio de reais a mais de prejuízo, já que o Flamengo teve prejuízo com perda de receitas importantíssimas como bilheteria, já que é proibida a presença de público nos estádios após a pandemia, sócio-torcedor, que teve uma drástica redução de 145 mil, que foi o máximo batido no Flamengo no início do ano, isso alavancado pelas grandes conquistas de 2019 e do início de 2020 para menos de 70 mil atualmente. Isso, número que deve cair ainda mais, já que o apelo diminuiu enormemente, principalmente após a saída do Flamengo da Libertadores, que era a sua principal competição. Outra receita que também deve ficar muito reduzida é justamente a de assinantes do pay-per-view. Flamengo, que recebeu algo em torno de 220 milhões da TV Globo no ano passado, né? O repasse que foi efetuado por conta das vendas do pay-per-view, isso não deve chegar, esse valor não deve chegar. Menos mal que o Flamengo tem uma caução. No contrato efetuado com a Globo, o Flamengo tem um valor mínimo de 120 milhões de reais. Mas já é também um recuo considerável de quase metade do valor recebido no ano anterior. Ou seja, periga o Flamengo não conseguir chegar nem aos 650 milhões de reais que estavam previstos de receita para este ano, que termina agora dia 31, o que deixaria equilibrada a conta com relação às despesas, que devem também chegar a este montante. O Flamengo que reduziu bastante o valor gasto, se comparado ao ano passado, o Flamengo que recebeu muito, mas também gastou muito, mais de 700 milhões de reais. O Flamengo não pode passar desse valor, senão vai fechar 2020 no vermelho, e aí o cinto vai ficar muito mais apertado. E a diretoria, que já tem que apresentar ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo o orçamento para 2021, que é o último ano da gestão do presidente Rodolfo Landim. E, para este último ano, o Flamengo prevê uma receita que nem a de 2019, ou seja, alcançar os 953 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais, justamente o número alcançado na auditoria feita pela Ernst & Young das contas do Flamengo na temporada
passada. Mas, para que isso aconteça, será necessário, segundo o próprio orçamento apresentado pelo Flamengo, gerar 168 milhões de reais em venda de jogadores. Isso mesmo, 168 milhões de reais. Dos 953 milhões, o Flamengo chegou a gerar 299 milhões com venda de jogadores naquele ano. Lógico que muito desse montante em função da venda de Lucas Paquetá, que na verdade foi negociado pela gestão do Eduardo Bandeira de Melo em 2018, mas o dinheiro só caiu no ano seguinte e o Flamengo também vendeu outros jogadores ao longo do ano, além também de outras situações que permearam aí a aquisição de direitos econômicos de atletas e também do mecanismo de solidariedade. Flamengo como clube formador também de jogadores. Mas fato é que o Flamengo vai ter que vender jogador se quiser, pelo menos, fechar ali no igual para igual com as despesas para 2021. E olha, 168 milhões não é pouca coisa. O Flamengo ou terá que dar um tiro certo na venda de um jogador da base, como o Lázaro, por exemplo, que é considerado a bola da vez para ser negociado e haver uma negociação, como por exemplo a do Renier Jesus, né, que saiu este ano, negociado no final de janeiro, início de fevereiro, por 30 milhões de euros. Se isso acontecer, já equilibra, porque isso por si só, se o Lázaro for vendido por 30 milhões de euros, isso por si só já equilibra as contas e aí supera, inclusive, a previsão orçamentária para a venda de jogadores. Caso contrário, outros atletas vão ter que entrar na vitrine, inclusive jogadores do elenco profissional, como é o caso de Gerson, Bruno Henrique, jogadores que estiveram em algum tempo visados aí pelo futebol do exterior. E mais, né, a questão que envolve atletas que têm que ser colocados mesmo na vitrine, até porque tem que haver uma reformulação de elenco ao final da temporada, que só termina em fevereiro do ano que vem, quando encerrado o Campeonato Brasileiro, no finalzinho de fevereiro. Então, atletas como Vitinho, Gustavo Henrique, até mesmo recentemente contratados, como Léo Pereira, que ainda nem foi pago, esses atletas também podem entrar na prateleira. Mas, necessariamente, o Flamengo vai ter que vender jogadores no plural, se não der aquela pancada bonita, como aconteceu com o próprio Paquetá, que eu já citei, Renier, o Vinícius Júnior, lá atrás, né? O próprio Lincoln, né? Tá aí as portas para ser negociado. E aí pode ser o primeiro jogador negociado de 2021, com o Dinamo de Kiev, que mantém a proposta de 4 milhões e meio de euros pelo jogador, aí coisa de 30 milhões de reais. Já dá um abate maneiro, né? Nesse montante de 168 milhões. Mesmo assim, o Flamengo está confiante na aquisição dos direitos econômicos do atacante Pedro, mesmo com a corda no pescoço no sentido orçamentário para a próxima temporada. Tanto é que incluiu o pagamento em parcelas dos direitos econômicos do atleta no orçamento para o ano que vem. O Flamengo já comunicou à Fiorentina que vai exercer o direito de compra, mas quer fazê-lo de maneira parcelada. E não tem nada disso previsto no contrato de empréstimo firmado entre os clubes para a cessão do jogador até o fim do ano. Fato é que Pedro tem contrato somente até o próximo dia 31. E o Flamengo, portanto, tem menos de um mês para entrar em acordo com a Fiorentina para a permanência do atleta. Caso contrário, em 1º de janeiro, Pedro será obrigado a se apresentar novamente ao clube italiano, que poderá receber proposta de qualquer outro clube do planeta. Real Madrid já está de olho, trouxe essa informação e já fez sondagens à Fiorentina da possibilidade de formalizar uma proposta ao atleta. Por enquanto, o Flamengo tem prioridade na permanência do Pedro. Mas, repito, para que isso aconteça, para que o Pedro fique, outros jogadores deverão ser negociados. E mais, se você ficou acostumado com a pujança do Flamengo na contratação, a agressividade no mercado em 2019 e em 2020, neca de pitibiriba, hein? Pode esquecer. Se o Flamengo conseguir permanecer com Pedro, conseguir adquirir os direitos de Pedro e mantê-lo em definitivo, já é para lamber os beiços e já é para ficar de bom tamanho. Porque dificilmente o Flamengo, a menos que, repito, o Flamengo consiga uma boa venda de algumas de suas joias ao futebol do exterior, o Flamengo terá condições
e fôlego de ir ao mercado para contratar jogadores por vultosas quantias, conforme o que aconteceu nessas duas últimas temporadas. Então, o mais provável é que sim, Flamengo procure manter seus principais jogadores às duras penas e ainda recorrer à categoria de base para que possa equilibrar o elenco, para reforçar o elenco, principalmente com opções no banco de reservas para o ano que vem. Até porque, em 2021, o Flamengo terá os impactos das péssimas campanhas de 2020. Muito embora, para 2021, Flamengo mantenha a projeção do ano passado e deste ano, de chegar pelo menos a uma semifinal de Libertadores, de chegar às finais da Copa do Brasil e de brigar pelo título brasileiro. Espero que o Flamengo prove em 2021 que 2019 não foi um ponto fora da curva e de que essa é a nova realidade no Flamengo, e não o Flamengo tendo voltado à sua realidade em 2020. E você, acredita que o Flamengo vai conseguir cumprir essas metas em 2021? E sobre a venda de jogadores? Quem você colocaria na prateleira para vender para ontem, para que o Flamengo, pelo menos, mantenha os principais jogadores de seu elenco e mantenha também os seus compromissos, já que existem atletas que ainda estão sendo pagos, como é o caso do Michael, do Léo Pereira, e do Gabigol, e também até jogadores da base, como o Thiago Fernandes, que agora tem sido chamado de Thiaguinho, no Sub-20. E sobre a situação do Pedro, você acredita que o Flamengo terá condições de manter o jogador? Que outros jogadores você gostaria que o Flamengo mantivesse? Thiago Maia? Pedro Rocha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link na descrição, acesse o Telegram, entre no nosso canal, se inscreva e passe a receber os links dos vídeos assim que eles forem publicados aqui no YouTube. E se você gostou da promoção da Taça Libertadores, agora temos a promoção da Taça do Mundial. Na partida Flamengo e Santos no pré-jogo, vamos sortear uma réplica perfeita, tamanho 1:2, metade do tamanho da Copa Toyota. Coisa linda! Um oferecimento do meu amigo Jarbas das Taças, no dia 13 de dezembro. E mais, se você for residente no Rio de Janeiro, moleque, você pode receber das mãos do Jarbas e conhecer o ateliê do Jarbas na zona oeste do Rio de Janeiro. Para isso, é só dizer quando o Flamengo conquistou o seu título mundial. Meu irmão, é molinho. Aguarde. Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas telas que abriram aqui na sua janela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.